Em Gênesis 49, eu já vou começar aqui falando sobre isso, porque, ao meu ver, biblicamente, a pessoa dorme, é como se ela estivesse dormindo e não juntando, reunido com as coisas todas. Então, vou ler aqui o versículo e depois explicar biblicamente, citando versículos específicos, porque as pessoas dormem e não ficam acordadas lá no céu, aquela coisa toda, tá? Aqui, ó. Quando segura calcanhar, acabou de dar ordens aos filhos dele, ele recolheu os pés dele na cama, expirou e ele foi recolhido ao povo dele. Em muitos lugares aqui vai estar foi reunido, né, foi junto, e eles dão a perceber de que ele ia estar de alguma forma acordado, né, congregando, batendo papo com a galera e toda. E cada um acredita no que acredita, mas biblicamente, especificamente, é como se a pessoa estivesse dormindo. Toda noite, quando você dorme, é uma prévia de como vai ser a morte. Absolutamente tudo que tem no nosso mundo tem uma conexão a, a como que tudo é desenhado perante o Salvador. Então você dorme e no fim dos dias você é levantado, e se você é levantado, é, se você teve se você plantou o que o Salvador espera que você plante, você vai ser levantado à vida eterna, e se não, você vai ser levantado a outro lugar, mas todo mundo vai ser levantado. E isso é bíblico, o Novo Testamento fala isso. Uns vão se levantar à morte e outros vão se levantar à vida. Isso está no Novo Testamento, então as pessoas de fato dormem. Qualquer vertente cristã que fala o oposto está incorreto biblicamente. E de algumas coisas que citam mas Samuel lá estava quando Samuel foi levantado por Saulo, ele foi lá e conversou com Saulo. Sim, aquilo foi uma exceção. E nas palavras de Samuel, o que que aconteceu? Ele falou: porque interrompeu o meu descanso. Então, porque ele estava, né? E, e alguns outros citam o próprio Cristo na cruz, quando ele vira ao condenado que estava do lado dele e fala: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Ai, então tá vendo? Eles vão estar congregando no céu. Não, não é esse paraíso que ele estava falando. Até porque quando ele morreu, ele desceu ao mundo de baixo. E o mundo de baixo não é o paraíso. Então, se você ler com atenção, você vê que ele estava querendo dizer de outra coisa. Qual é o paraíso? O paraíso é o coração. Então, por exemplo, o Cristo, ele morreu antes dos dos ladrões. Isso é citado lá. Quando eles foram quebrar as pernas dos três, a perna dele não precisou ser quebrada porque ele já havia morrido. Então, do que ele estava falando? Hoje mesmo estarei no paraíso. Ele estava falando daquele elemento que ele disse anteriormente, em um dos evangelhos, que, que o Salvador e ele vai fazer uma moradia na pessoa. Aquele é o paraíso. É aquele paraíso, aquele lugar de alívio, né? Onde você sente alegria, aquela coisa toda. Então, quando ele estava falando isso, é porque o Salvador, Deus Salvador, Pai Salvador, e ele, o Salvação, o Filho, estariam congregando no coração dele, antes dele morrer. É por isso que nós sabemos que ele foi salvo. Nada disso tem a ver com o fato de que a pessoa fica. Existem pessoas no céu? Existem pessoas arrebatadas, como eu mostrei no Antigo Testamento, pessoas que são levadas antes. As pessoas que estão no céu são pessoas que foram arrebatadas em vida. Todo o restante está dormindo debaixo da terra. Existe pessoas no céu? Existe. Mas muito provavelmente, fulano morreu, pá, fulano foi para o céu. Não, porque para o céu vai se a pessoa é arrebatada. Isso envolve uma intimidade diante do Salvador muito absoluta durante a vida da pessoa. Ela ser arrebatada e não experimentar a morte. Então isso é um outro cenário diferente. Então, por exemplo, quando Cristo fala para João: e se eu quiser que o Pedro pergunta: e o que esse homem fará? E o Cristo fala: e o que te importa se eu quiser que ele fique até que eu retorne? Talvez, ao meu ver, muito provavelmente ele estava falando que o João seria arrebatado, né?
A lenda diz outra coisa, mas eu acredito muito mais no que nós temos na Bíblia do que vertentes vertentes que se dizem cristãs inventam sobre as pessoas que estavam ali. Então, esse é o meu ver. Então, aqui de fato é recolhido, não é fungiutor, ele não estava pá, aquela coisa toda que fala, ai, morreu, agora está no céu. Não, a pessoa está dormindo. Assim, biblicamente. Aí cada um acredita no que acredita. Mas o texto, a linguagem que é usada, os versículos, absolutamente tudo aponta para o fato de que é como se as pessoas estivessem dormindo, aguardando o levantamento no fim dos dias. Tanto que teve uma carta de Paulo que falou, né? Ah, os que morreram e pá, né? Eles vão ser levantados. Isso está lá em Tessalonicenses. Nós vamos demorar para chegar lá ainda. Mas isso é esse o contexto, né? O meu ver disso tudo. Gênesis 50. O salvação adicionará caiu sobre a face do pai dele. Chorou sobre ele e beijou ele. O salvação adicionará ordenou aos escravos dele, os curadores, que aromatizassem o pai dele. Aqui tem muitos lugares que está preservassem. Eu acho que vai estar preservassem nas demais traduções. Vamos ver aqui. Embalsamem, embalsamassem. Tá. Mas a palavra tem muito a ver com coisas de aroma, com especiarias, com coisas assim. Eu acho que o embalsamento eles colocaram mais por conta de uma interpretação, mas literalmente eles aromatizaram o pai dele. E por que que isso é interessante? Porque quando nós chegarmos nos sacrifícios de levitas e tudo, nós vamos ver que as coisas são preparadas para um aroma de alívio ao Salvador. Então, o fato de que a pessoa é embalsamado ou não é embalsamado não é tão importante saber isso do que o fato da pessoa ser aromatizada, de ser colocado um cheiro bom nela, porque é o cheiro bom que faz a pessoa ser agradável ao Salvador. Então, se embalsamaram ou não, se preservaram, mumificaram, essa coisa toda, biblicamente é mais importante saber que ele foi aromatizado. Curadores. Essa palavra é a base da palavra Refaim, que mais adiante nós vamos ver gigantes que viviam na terra, que eles eram dos Refaim, e a gente viu isso um pouco antes também, que existiam curadores. Então, esse curadores é a mesma base da palavra que em muitos lugares é traduzido como gigantes ou aquela coisa toda. E é por isso que, por exemplo, o fato deles serem homens grandes, muito provavelmente alguém ali foi um homem com bastante proximidade ao Salvador, que conseguiu o dom, né, da cura e depois caiu, abriu mão de ter uma vida diante do Salvador e trocou por uma vida terrestre, como é a minha opinião perante aqueles filhos de Deus que nós vimos lá no começo, que a minha ver são filhos do Salvador. Existe toda uma teoria de anjos caídos e uma coisa toda que lendo o discurso bíblico, do ponto de vista do que consta na Bíblia, não é, ao meu ver, não é a forma que é. E sim, homens se aproximaram do Salvador e depois abriram mão dessa vida diante do Salvador para voltar a ter uma vida na carne. Aqueles anjos que traduzindo são mensageiros ou informantes, ao meu ver, são isso. Pessoas que se tornaram informantes do plano do Salvador, a ponto de serem chamadas filhos do Salvador, filhos de Deus, e abriram mão disso para viver uma vida terrestre, que acontece com muitos religiosos hoje em dia. Eles buscam, eles passaram a conhecer a palavra e eles abrem mão disso por questão de bens e outros prazeres da carne. Os curadores aromatizaram o persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Eles cumpriram 40 dias para ele.
pois assim se cumprem os dias dos que são aromatizados. E os de sitiado choraram por ele 70 dias. Quando os dias de choro dele passaram, o Salvação adicionará falou à casa do Casagrande, dizendo: Se agora encontrei acolhimento aos olhos de vocês, peço que falem aos ouvidos do Casagrande. Casagrande é a tradução de Faraó, dizendo: O meu pai me fez jurar, dizendo: Veja, terei fim na minha cova que cavei para mim, na terra do baixo. Lá você vai me enterrar. Agora, peço que me deixe subir e enterrar o meu pai, e eu vou retornar. O Casagrande disse: Suba e enterre o seu pai, conforme ele fez você jurar. O Salvação adicionará subiu para enterrar o pai dele. E subiram com ele todos os escravos do Casagrande, os velhos da casa dele e todos os velhos da terra do sitiado. Esse velhos vai estar como acho que anciãos ou alguma coisa assim, porque é no sentido de autoridades, anciãos. Em uma tradução aqui está anciãos e na outra está autoridades. Mas literalmente a palavra é velhos, tá? E, e assim, nós temos em nossa sociedade velhos que têm postura de sabedoria, gente. Então, assim, colocar autoridades aqui é complicado, porque nem toda pessoa de velha idade é uma autoridade. E ancião é uma palavra que ninguém usa, então é simplesmente uma pessoa mais velha. E toda a casa do salvação adicionará. Lembrando que salvação adicionará é José, os irmãos dele e a casa do pai dele, somente os pequeninos deles, o rebanho deles e o gado deles, eles deixaram na terra de proximidade. Subiram com ele também charretes e cavaleiros, e o acampamento foi muito pesado. Eles chegaram ao chão de separar grãos do espinheiro, que está além do que desce. O que desce é o Jordão, é o Rio Jordão. É disso que nós estamos falando aqui. O significado de Jordão é decente, mas eu achei que decente ia ser uma palavra que ia confundir as pessoas com por questão de ser de uma forma quando está com SC e de outra forma quando está com apenas C. Nós não usamos decente no sentido de descer. A gente nós usamos mais, né, algo que desce. Decente é uma palavra muito comum quando a gente usa sem o S. Então, para não fazer confusão, ao invés de escrever o decente, eu coloquei o que desce. E lá eles lamentaram uma lamentação grande e muito pesada. E ele fez um luto de 7 dias para o pai dele. O morador da terra, o do baixo, viu o luto no chão de separar grãos do espinheiro, e disse: Este é um luto pesado para os de Sitiado. Lembrando que Sitiado é Egito. Por isso a fama do lugar foi chamada de Campina do Sitiado, que está além do que desce. Os filhos dele fizeram para ele assim como ele havia ordenado a eles. Os filhos dele carregaram ele para a terra do baixo e enterraram ele na caverna do campo de dupla cova, o campo que o pai de multidões comprou como propriedade de cova da mão do poirento, o do terror, na face do vigoroso. O salvação adicionará retornou para sitiado. Ele, os irmãos dele e todos os que subiram com ele, para enterrar o pai dele. Depois que ele enterrou o pai dele. Os irmãos do salvação adicionará viram que o pai deles teve fim e disseram: Talvez o salvação adicionará vai nos perseguir. Essa é aquela palavra, novamente, perseguição, ela é muito mais do que apenas, da forma que está traduzida aqui, ela é muito mais do que apenas correr atrás, como é um exército perseguindo um outro. Aqui é perseguição no sentido da vida do dia a dia. A perseguição que um patrão tem diante de um funcionário, ou que um membro da família tem diante do outro. É aquela coisa do dia a dia.
A outra palavra que é usada para perseguir exércitos, eu vou usar correr atrás ou ir atrás, para fazer distinção entre perseguição aqui e, e um exército que corre atrás de outro. E essa aqui, lembrar que essa aqui é a base da palavra Satanás. Tem lugar que está a palavra Satã e Satanás, que dizem que significa adversário ou oponente ou inimigo. Inimigo até pode ser, porque inimigo é algo que causa ódio. Mas eu acho que a partir do momento que você usa uma dessas três, você tira o aspecto de perseguição. Então quando chegar naquela palavra, né, o que eu vou usar provavelmente o que persegue, ao invés de adversário ou oponente, justamente para a gente ficar atentos ao verbo, né, à palavra perseguir. E vai fazer retornar sobre nós toda a ruindade que fizemos a ele. Então eles ordenaram: a salvação adicionará, dizendo: o seu pai ordenou antes do fim dele, dizendo: assim vocês vão dizer: a salvação adicionará. Peço que suporte agora a infração dos seus irmãos e o erro deles, pois eles fizeram ruindade a você. Agora, peço que suporte a infração dos escravos do Salvador do seu pai. E a salvação adicionará chorou quando falaram com ele. Os irmãos dele também foram, caíram diante dele e disseram: veja, nós somos seus escravos. Isso aqui tem aquela conexão, né? Porque ele, o José, o salvação adicionará, passou a ser escravo por causa deles. Então agora eles se ajoelharam e falaram: veja, nós somos seus escravos. Mostra o tamanho do arrependimento, né? Eles não estão agindo com ele com orgulho. Eles estão realmente. O salvação adicionará disse a eles: não temam, pois eu estou sob o Salvador. Aqui, isso aqui é muito interessante, tá? Vamos ver como que está nos tradicionais aqui. Estou no lugar de Deus, eu estou no lugar de Deus. E está em modo de pergunta. Primeiro que não tem ponto de interrogação na linguagem original. Então, isso não se encaixa. E de fato ele está no lugar do Salvador, porque ele está agindo diante do Salvador como o Salvador. Inclusive, isso acontece quando nós vamos mais adiante em Moisés, né, Deus, o Salvador, vai falar: você vai estar como eu e o Arão vai estar como seu porta-voz, você vai estar em meu lugar. Então, aqui o que eles estão falando? Eu estou sob o Salvador. Em muitos lugares, essa palavra sob é no lugar, ela é usada como no lugar. Em outras, abaixo, no sentido de o Salvador está acima dele e ele está sob o Salvador. Então, no português, nós temos uma palavra que se encaixa para esses dois sentidos, que é sob. E essa palavra ela é usada como abaixo e no lugar de. Então, a partir do momento que eu coloco sob aqui, eu cubro as duas bases, que é de fato da mesma forma que o hebraico faz. Estou sob o Salvador, tipo, estou sob a administração dele, estou sob o Salvador, estou no lugar dele fazendo a vontade dele na terra. Então, assim, transformar isso aqui numa pergunta e fazer dessa forma mostra que esse versículo não foi feito de forma com o entendimento necessário nas demais traduções aqui. Vocês de fato planejaram ruindade contra mim. O Salvador planejou isso para o bem, para fazer como é neste dia, para fazer um grande povo viver. Agora, não temam, eu vou sustentar vocês e os seus pequeninos. Aqui, ó, também. Lá atrás, alguns episódios, eu falei que quando você está diante do Salvador, se alguém faz algo ruim para você e você está vivendo uma vida diante do Salvador, buscando ele de coração, ele vai fazer aquela coisa ruim transformar em algo bom. Isso aqui é um exemplo disso, tá? A perseguição que eles fizeram a ele acabou sendo a favor dele, porque agora ele é o controlador do Egito, de sitiado. Então, e é dessa forma que acontece. Quando alguém faz ruindade com você, especialmente se você está vivendo uma vida diante do Salvador, aquilo vira uma coisa melhor para você.
Agora não temam, eu vou sustentar vocês e seus pequeninos. Lembrando que ele está sob o Salvador, né? Então, assim ele aliviou eles e falou ao coração deles. Aqui, essa palavra aliviar, por que que é importante manter o aliviar aqui? Aqui eu não acho que vai estar dessa forma. No, vai estar tranquilizou e consolou. Por que alívio? Porque alívio é a mesma palavra de Noé. Então, por exemplo, Noé veio e ele foi chamado alívio. E lá quando nós vimos Noé, tinha várias coisas, a forma que o nome do Noé estava se encaixava de forma poética, porque o nome dele é alívio. Então, ele aliviou eles e falou ao coração deles, imediatamente faz você pensar em Noé, porque Noé foi o alívio, né? O alívio da terra, aquela coisa toda. O grande alívio lá na frente é o Cristo, que há poucos episódios nós vimos ele sendo chamado de sossego ou sossego, que é Shiloh, se eu não me engano, que vai estar nas traduções tradicionais, porque não foi traduzido. O salvação adicionará ficou em sitiado, ele e a casa do pai dele. E o salvação adicionará viveu 110 anos. Há alguns episódios eu falei que eu acho que Moisés seria o primeiro, porque no começo, um pouco antes do dilúvio, do alívio, do Noé, o Salvador falou que o homem, por conta da ruindade, passaria a viver até 120 anos. E as idades foram caindo. E acho que no episódio passado, ou no anterior, eu falei que eu achava que Moisés seria o primeiro a 120. Mas que eu não tinha certeza. E de fato, o Salvação Adicional viveu menos de 120, viveu 110. Então, estou me retratando daquele comentário aqui. O Salvação Adicionará viu os filhos do fruto duplo, da terceira geração. Também os filhos do vendido, filho do fez esquecer. Nasceram sobre os joelhos do Salvação Adicionará. Joelhos. Essa é a mesma palavra de derramar de bondade, que eu traduzo como bênção. Então, por exemplo, aqui você poderia, assim, de uma forma não tão interessante, mas escrever: nasceram sobre os de abençoar do salvação adicionará. Mas como eu não uso abençoar, e nas traduções tradicionais vai estar joelhos aqui. E tem toda uma questão de como é, sobre os joelhos, sobre os joelhos. Então, tem toda uma história do porquê o joelho é um instrumento de bênção, porque você tem que ajoelhar e a coisa toda. Mas eu mantive o verbo derramar de bondade como verbo, e aqui eu coloquei joelhos. Teve um lugar anteriormente que eu chamei os joelhos de os de derramar bondade. Mas eu acho que é mais importante a gente saber que é os joelhos, e quando essa palavra aparecer, eu explicar dessa forma, que o verbo da palavra joelho é derramar de bondade. Então, e até porque a pessoa fica de joelho, ela quer que o outro derrame bondade sobre ela, algum tipo de favorecimento, mas eu não consegui pensar de uma forma que eu consiga transmitir joelho e derramar de bondade numa mesma palavra. Pelo menos não ainda. O salvação adicionará, disse aos irmãos dele: eu terei fim, mas o Salvador com certeza vai considerar vocês e vai fazer vocês subirem dessa terra, para a terra que ele jurou ao pai de multidões, que é o Abraão, ao Eli, que é o Isaac, e ao segura calcanhar, que é o Jacó. O salvação adicionará, fez os filhos do persistiu com o grande pastor jurarem, dizendo: o Salvador com certeza vai considerar vocês, e vocês vão fazer os meus ossos subirem daqui. O salvação adicionará, teve fim com 110 anos de idade. Eles aromatizaram ele e ele foi colocado numa caixa em sitiado. Agora, essa palavra caixa, ela é a mesma palavra da palavra arca. Tá? Então, quando eles estão andando no deserto, que, ai, tá, arca, essa é a mesma palavra. Então, e ela é o formato de caixa. Então, ela vai estar como caixa aqui e ela vai estar como caixa lá. Eu não uso a palavra arca, eu uso a palavra caixa, porque de fato, né? Então é interessante como, né?
foi usada a mesma palavra da mesma forma, tanto para o caixão do Salvação Adicionará, que é o José, quanto a caixa onde eles colocaram o testemunho, que eles carregavam no deserto, que tinha toda aquela questão religiosa em cima, que a gente vai chegar lá.